É picaretagem pura. Faça o que você quiser. Dizer que o seu travesseiro tem efeitos de ok, vai tirar o torcicolo, sei lá. Chama de o que você quiser, banana. Mas não use o seu santo nome em vão. Não venha falar de quântico para isso. Isso não tem nada a ver com quântico. Isso é uma piração total. Olá, pessoal, boa tarde. Esse é o nosso canal Jornada nas Ciências. Hoje temos um convidado muito especial, Amir Caldeira, que vai falar para a gente sobre mecânica quântica. Boa tarde, Sara, boa tarde, Senise, boa tarde, Amir. Passo a palavra ao professor Carlos Senise. Só para dar meu primeiro boa tarde para você, Sara, Amir, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra aqui do canal ter você logo no comecinho, né, para falar um pouco sobre um assunto tão quente, né, que é a mecânica quântica, e te agradeço desde já. Boa tarde, gente. Boa tarde, Amir. Boa tarde, Sara. Por vir aqui com a gente. Boa tarde, Sara. Um pouquinho. Bom, minha vez agora, né? Então, eu que quero agradecer. Para mim é uma honra. Agradeço muito o convite que vocês me fizeram para participar do canal e logo uma das primeiras apresentações, né? Então, para mim é uma grande honra, um grande prazer estar contribuindo aqui com vocês. E, eu espero dar uma contribuição à altura do convite. Então, como é que a gente começa? O que vocês gostariam de... Queria que, antes de tudo, você fizesse uma apresentaçãozinha. Amir, se você dissesse quem é você. Bom, quem sou eu? Fala um pouquinho de você. Eu sou Amir Caldeira, eu sou natural do Rio de Janeiro e fiz a minha graduação em Física na PUC-Rio. Não só a graduação, mas o mestrado também. E depois de ter feito o curso inicial de Física na PUC-Rio, eu fui para a Inglaterra, onde eu fiz o meu doutorado na Universidade de Sussex. E fiquei 4 anos na Inglaterra. Depois de ter concluído o doutorado em 1980, aí eu vim para a Unicamp. E desde então, eu estou aqui na Unicamp, hoje em dia eu sou professor titular na Unicamp, mas nesse meio tempo eu tive mais 2 passagens pelo exterior, passagens longas. A primeira delas foi em 1984, 85, não chegou a 2 anos, mas eu fiquei parte do tempo na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, no Instituto de Física Teórica. E depois eu fui para a IBM, o laboratório da IBM em Yorktown Heights, que é o famoso Thomas J. Watson Lab. E depois voltei para a Unicamp, claro. E em 95, 94, final de 94, 95, eu fui para os Estados Unidos, de novo. Fiquei em Champaign-Urbana, na Universidade de Illinois, por 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Então, basicamente, esse é o meu histórico da minha formação profissional. E antes de a gente entrar em qualquer tipo, no assunto propriamente dito, o que seria, em que eu trabalhei? Eu trabalhei na parte de dissipação em mecânica quântica, que talvez ao longo da minha exposição fique claro por que esse problema é um problema importante, por que era um desafio na época. E então eu comecei no meu doutorado. Eu tinha feito um mestrado em um assunto que era mais ou menos relevante porque eu fiz depois do doutorado. Quer dizer, ele foi útil porque eu fiz no doutorado.
Então, tema que realmente era um desafio muito grande na época, e esse problema, então, uma vez resolvido, passou a ter uma importância muito grande no meio científico, em particular, na comunidade de física da matéria condensada, e então toda essa parte, e esse problema de dissipação em mecânica quântica se mostrou importante também para outras discussões que você pode envolver em mecânica quântica um pouco fora do tipo de sistema para o qual ela é projetada, ou ela é feita, ou ela é usada. E então, a partir disso, esse tema começou a ficar muito relevante na área. E, à medida que o tempo foi passando, outras coisas começaram a aparecer na comunidade científica, como, por exemplo, computação quântica e a prima irmã, que é a informação quântica, que vem junto também, e todo o desenvolvimento disso. O meu trabalho inicial começou a ficar muito relevante para o que se fazia, não para a parte de computação em si, ou a parte de teoria de informação, mas na hora que você tenta implementar essas coisas, você precisa de fazer isso em algum material, em algum dispositivo. Você precisa usar elementos físicos, evidentemente, para isso. E como talvez vai ficar claro aí para frente, nessa exposição, essas coisas, no meu trabalho, começou a ficar relevante para as discussões que apareciam sobre as limitações que naturalmente se impõem a determinados tipos de sistemas para serem usados, por exemplo, em memórias de computador e qualquer outro tipo de dispositivo que queira se usar para implementar computação ou informação quântica ou comunicação quântica, enfim. Então por isso, o meu trabalho, principalmente o meu trabalho, doutorado, teve um impacto muito forte na comunidade, devido exatamente a desdobramento. Teve, na época, desdobramentos que foram importantes pela própria característica do trabalho e a essência do que o trabalho abordava e o que ele mirava na época, e que já começava a mexer com algumas coisas novas, e aí isso veio a calhar, porque logo depois, inclusive foi muito interessante, porque eu comentei com vocês que em 1985 eu estava no Instituto de Física Teórica, na Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, e o que aconteceu foi que era um evento de 9 meses, e esse evento começou com uma workshop e acabou com uma conferência, e o último conferencista, o último palestrante foi o Richard Feynman, que é um físico muito famoso, e o Feynman, ali, naquele momento, 1985, foi quando começou a surgir o assunto de computação quântica, e a palestra do Feynman foi exatamente sobre computação quântica. Quer dizer, aquele iniciozinho da computação quântica, né? Então, para mim, aquilo ali era uma grande surpresa, e ali naquele momento eu sequer vislumbrei que aquilo que estava sendo dito ali ia ser, o trabalho que eu tinha feito ia ser muito relevante não relevante para o desenvolvimento, mas ia mostrar determinadas limitações de como você pode ter uma memória quântica, por exemplo. Então, basicamente, acho que em termos de o que eu fiz, eu também tenho interesse em outras áreas, mas assim, o carro-chefe da minha pesquisa é essa área que eu posso chamar de uma forma assim, bem geral de mecânica quântica de sistemas não isolados. Então, basicamente, essa é a... E Amir, só uma... Fala. Pode falar, desculpa te cortar. Isso aí é o objeto principal da minha pesquisa, e tem outras áreas também que eu tenho interesse, mas eu acho que para a discussão que nós vamos
fazer hoje aqui, talvez esse assunto seja o mais pertinente. Só uma informação importante e curiosa, né, que esse seu trabalho importante de doutorado foi sob orientação de um prêmio Nobel, né? Sim. O professor sim. Anthony James Leggett, né? Sim. E aí existe um modelo com o seu nome e o dele, né? Modelo de Caldera Leggett. Exatamente. O Tony Leggett, ele foi agraciado com o Nobel em 2003, não por causa do nosso trabalho, né? Sim. Seria ótimo se tivesse sido pelo trabalho, mas não foi. Foi pelo trabalho que ele tinha feito antes sobre a física do superfluido hélio 3, que o hélio 3 é um isótopo com determinadas características do hélio, e esse material ele se torna um superfluido, quer dizer, um fluido que pode escoar sem viscosidade, e tem outras características interessantíssimas. E esse material, então, desafiou durante muitos anos a compreensão e por que existiria uma superfluidez nesse tipo de material, e o que acabou acontecendo. E ele foi uma das pessoas que teve uma contribuição fundamental para a compreensão da dinâmica do hélio 3 superfluido e da parte microscópica de por que aquele material se torna superfluido. Então, quando eu fui, inclusive, para Sussex, ele já era um físico de renome, ele era um físico já muito bem conceituado. Ele tinha sido o prêmio Maxwell, acho que em 1975, no Reino Unido, e que isso é um prêmio dado para quem está realmente se destacando muito em física. E ele, então, essa foi a área na qual ele teve uma contribuição fundamental que acabou lhe rendendo o Nobel mais tarde. Né? Mas, então, a nossa área não foi ela que foi agraciada com o Nobel. Então, muita gente, às vezes, até pensa, não, vocês ganharam. Não, eu falei, não, ele ganhou o Nobel por uma outra razão, não pelo nosso trabalho. Nosso trabalho teve um impacto grande, mas não suficiente para Nobel. Longe disso. Gostaria que não fosse assim, mas... Claro. Sim. Mas mesmo assim o trabalho de vocês teve um grande impacto, né? É um trabalho relevante da área, né? Como você mesmo colocou, né? Teve artigo aí. Isso é importante porque eu não sei se eu devo já falar sobre isso agora ou deixar para falar mais tarde, à medida que... Mas acho que não vou tentar botar as coisas em ordem cronológica, não. Vou falando, porque a questão toda é que o problema que a gente resolveu foi um problema que outras pessoas já tinham tentado resolver antes. Já existiam trabalhos na época que abordavam o problema de dissipação em mecânica quântica, como que você concilia a mecânica quântica com processos de perda de energia, não perdas controláveis, mas perdas não controláveis de energia. E nenhum deles tinha causado qualquer tipo de impacto na comunidade. E por que o nosso trabalho em particular teve um impacto? Porque o nosso trabalho foi um trabalho muito bem contextualizado. Existia um sistema físico muito interessante e existiam experimentos nesse sistema, que são dispositivos supercondutores, muito pequenos, e que se estudava efeitos de flutuações térmicas nesses sistemas, e num determinado momento começou a se questionar por que não se estudar flutuações quânticas nesse sistema, enfim. Então, no final das contas, o problema que se mostrou
depois a gente fazer o fundamental que tem que ser resolvido é isso. É um problema de você estudar efeitos quânticos em sistemas dissipativos, ou melhor, como que a dissipação interfere na mecânica quântica. Basicamente essa é a questão. E aí, então, aí sim, tendo feito aquilo, e então teve o modelo matemático que a gente propôs, etc. E, enfim, devido exatamente a esse ponto, você ter um problema concreto no qual você estava aplicando todo esse ferramental, a coisa teve um impacto grande. Quer dizer, então, não é só uma questão de você achar, olha, tem um desafio aqui, tem um problema, como é que eu trato uma dissipação em mecânica quântica? Tudo bem, você pode fazer essas perguntas, mas, às vezes, as pessoas vão perguntar, bom, por que você está perguntando isso? Né? Qual a grande vantagem? Né? E na hora que você mostra um sistema, você mostra uma física nova, de fato, uma coisa que você não esperava naquela escala de tamanho, por exemplo, aí você fala, opa, mas peraí, aqui tem coisa nova, então muita gente começou a se mexer, né, em cima disso daí. Exatamente o fato de você ter mecânica quântica sendo aplicada num sistema que não é exatamente aquele sistema onde você esperaria que a mecânica quântica se evidenciasse mais, é que você acaba esses sistemas, esses dispositivos se mostraram importantes para que você começasse a pensar em aplicá-los em memórias de computadores quânticos, etc. Isso veio anos depois. Quer dizer, então, no fundo, há uma contextualização, mas não necessariamente visando uma aplicação. Há um problema concreto, uma coisa concreta que, inclusive, tem a ver com a aplicabilidade da mecânica quântica, e você, então, está resolvendo uma questão que é fundamental, é um problema fundamental, mas até aquele momento sem visar qualquer tipo de aplicação. Isso é uma coisa importante, que tem muito nessa discussão de que o cientista ele deve realmente se importar só com problemas que você vai ver ali, no final da linha, qual vai ser o produto que você vai botar na prateleira do supermercado. Não necessariamente, né? Porque a coisa não se dá dessa forma. Ela vai para um lado, vai para o outro. Então, você, às vezes, começa a resolver um problema mirando numa direção e a aplicação que vai se mostrar aonde aquilo ali vai poder ser aplicado, o sistema ou a tecnologia, aonde aquilo vai poder ser aplicado, está num lugar completamente inesperado. Então, quando a gente começou a pensar em problema de dissipação em mecânica quântica, eu jamais imaginei que aquilo dali teria relevância para uma questão de memória de um computador quântico, ou todo o desenvolvimento da parte de teoria de informação quântica, enfim, essas coisas a gente pode conversar à medida que que a gente vá progredindo nesse papo. Amir, você está falando de sistema quântico, aplicação, escala, né? Então, assim, dissipação. Então, assim, vamos conversar. Vamos conversar sobre uma coisa fácil, então. O que é a mecânica quântica? Onde ela se aplica? O que ela estuda? Por isso que eu falei essas coisas aqui, que eu sei que ninguém vai entender, evidentemente, porque o pessoal leigo não vai entender exatamente qual é a ideia do por que dissipação quântica? O que é isso? Né? Bom, vamos lá. O que é mecânica quântica? Então, isso daí é a questão. Num determinado momento, eu falei que não ia seguir uma ordem cronológica, se bem que eu sempre gosto de seguir a ordem cronológica, mas nesse caso não, né? Como é um bate-papo, a gente está batendo bola. Vamos lá. A mecânica quântica, ela é, assim, de uma forma bem geral, ela é um conjunto de regras. É um conjunto de regras. Mas como assim, né? Mas a ideia é que tudo que se conhecia de física no século XIX, né,
a mecânica de Newton, que é a mecânica que a gente usa para entender por que um objeto cai, enfim, todo o nosso dia a dia a gente está acostumado com a mecânica newtoniana, a termodinâmica, o eletromagnetismo de Maxwell. Então já existia um desenvolvimento muito sólido em física, né, até o final do século XIX, que então era o que a gente chama de física clássica. Né? Mas na virada do século 1900, por aí, o pessoal começou a obter resultados em experimentos. O primeiro deles, a radiação do corpo negro, o espectro da radiação do corpo negro, que é basicamente um corpo aquecido, como que ele emite radiação. E então, o que o eletromagnetismo de Maxwell previa não era suficiente para você entender o resultado que era obtido pelo Planck. Né? Então, o Planck surge com uma proposta. Ele propôs uma distribuição estatística para os modos de radiação, que ele então falava, bom, ele mudou isso daí, e ele conseguiu então explicar o espectro que ele via. Mas então a questão toda, não quero entrar na parte técnica, mas basicamente o que acontece é, você começa a mudar as regras do jogo para começar a entender o que o experimento te diz. Uhum. Então, você tinha, dentro das regras da mecânica clássica, você não conseguia explicar o que você estava observando. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a mudar o que eu preciso fazer aqui para explicar esse resultado. Então, ele veio com uma fórmula que explicava aquilo, ou seja, vem com uma abordagem fenomenológica, é alguma coisa que ele impõe de fora para explicar o fenômeno em si, mas ele não está fazendo nenhuma consideração fundamental, básica, para entender por que aquilo. Mas ele usa o fenômeno para falar, olha, eu tenho que mudar essas expressões, eu tenho que mudar essas coisas para poder chegar lá. E isso aí foi se desenvolvendo. Depois tem também o efeito fotoelétrico, o Einstein também tem uma contribuição fundamental. Mas então começa a se desenhar uma ideia de como era a distribuição dos modos de radiação. Então você começa a mudar um pouco a maneira de... Agora, essa coisa era completamente fora do que se conhecia na mecânica clássica. Na física clássica em geral, né? E exatamente a partir daí que começa tudo que o pessoal começou a investigar na virada do século e, na realidade, nas 2 primeiras décadas do século XX, eram sempre experimentos, não sempre, mas esses experimentos particulares que ia mais fundo na parte microscópica da matéria, por exemplo, espectro do átomo de hidrogênio, da emissão do átomo de hidrogênio. E, olha, então você tinha várias coisas que você queria explicar, você não conseguia, e você começa a mudar, então, as leis que você conhecia. Uhum. Às vezes nem isso, às vezes você estabelecer fórmulas diferentes, ou às vezes você mudar a lei que você conhecia para acomodar alguma coisa que você não sabia muito bem o que estava acontecendo, e você conseguia explicar parcialmente os resultados. Isso foi se desenvolvendo dessa forma, até que, na década de 20, o pessoal conseguiu, então, fazer uma teoria mais fechada sobre o que estava sendo observado, o que deveria ser a essência, o mais fundamental, que iria, então, conseguir conciliar todas essas formas aproximadas, essa maneira fenomenológica de você ver esses resultados, né? Você explicar esses resultados. Então, o que você consegue? Então, o pessoal até costuma dizer que a mecânica quântica ela não é como, por exemplo, a relatividade, onde o Einstein ele vê a relatividade restrita, por exemplo, onde ele vê os 2 postulados, e é uma coisa assim bem mais limpa e clara. A
A mecânica quântica não, ela começa com uma colcha de retalhos. Eu explico isso aqui, eu explico aquilo ali, e você vai fazendo até que chegou um ponto que as pessoas falam, bom, agora a gente tem um aparato geral, um conjunto de regras matemáticas, tem os objetos matemáticos que, se você agora aplica, então você obteve equações, você obteve objetos que são os objetos que vão ser o que você chama do estado físico, ou você tem uma determinada configuração, você atribui a isso um ente matemático, você começa, tem leis de movimento para isso. Então, o que acontece? Chega num determinado ponto, você consegue, então, conciliar todas essas coisas e falar assim, olha, você tem, então, um conjunto de regras agora, que é um conjunto de regras que vai te determinar a evolução temporal dos sistemas físicos, e esse conjunto de regras, aí é que vem o que é a estranheza, né? O que é esperado da mecânica quântica, é que esses objetos, não necessariamente, eles têm a sua contrapartida do nosso dia a dia. São coisas que são objetos puramente matemáticos e que você consegue explicar tudo, tá? O que vem dos experimentos numa escala que são escalas. Aí vem uma outra questão. Por que você não vê essa tal mecânica quântica no nosso dia a dia? Bom, porque existe uma grandeza em física, que é a constante de Planck, e essa grandeza, nas unidades apropriadas, ela tem um seu valor numérico extremamente pequeno. Então, a mecânica quântica ela se evidencia exatamente nas escalas muito pequenas. A mecânica quântica ela começa a ter relevância quando eu estou falando de átomos, moléculas, núcleos, partículas elementares. Aí você tem, de fato, a relevância do que é aquele novo conjunto de regras. Aí a pessoa pergunta, mas espera lá, então você inventou uma coisa nova, né? Então caiu, Newton é um idiota, Maxwell é um tonto. Não, nada disso. Porque essas pessoas, elas fizeram toda uma abordagem, elas criaram uma abordagem, elas criaram uma descrição completamente condizente com aquilo que elas observavam com o dia a dia delas, e tudo ia às mil maravilhas. Você não precisa de mecânica quântica para mandar um satélite em volta da Terra, tá? Você faz isso com mecânica newtoniana. Mas o problema é que agora a gente está falando de um objeto, de experimentos que começavam a envolver os componentes elementares da matéria. Átomos, moléculas, e, enfim, aí você começa a ver esses resultados meio estranhos. E resultados estranhos que eu digo é porque eles não são exatamente aqueles condizentes com o que você esperaria, ao invés de você pegar um átomo e dizer que é uma carga positiva, um próton e um átomo de hidrogênio, um próton e um elétron girando em volta, você vai dizer o seguinte, você vai dizer, não, é alguma coisa diferente disso. Quer dizer, tem uma carga positiva, uma carga negativa, mas não é um modelinho de uma órbita circular em torno, não é isso, é diferente. Né? Aí as pessoas perguntam, mas espera lá, então criou-se um objeto novo? Não. De fato, o comportamento não é esse, mas a questão é, você tem que ser capaz de dizer que aquela sua teoria nova, aquele conjunto de regras, ele pode, se tratado de uma forma muito apropriada, tá? Você consegue passar daquela descrição completamente bizarra no que tange o seu dia a dia para uma coisa que tem tudo a ver com o que você observa no seu dia a dia. Então, quer dizer, aí você fala assim, mas se você está me dizendo, por que eu estou querendo dizer isso? Eu falo assim, olha, essa borracha, ok. Você fala assim, olha,
Você me disse que um objeto com massa, por exemplo, na mecânica quântica, ele é descrito por um conjunto, por um ente matemático que você não explicou, não está explicando direito o que é, também não vou explicar. Mas a questão é, mas espera aí, quando eu vejo isso aqui, eu vejo ele está aqui, ó, na minha mão, está uma posição. Bom, aí é que está. Então eu tenho que ser capaz de mostrar para você por que esse objeto, tá, vai ter esse comportamento quando eu junto vários elementos pequenos ou quando eu estou tratando de um objeto que tem uma massa muito grande. Né? E então, essas coisas isso não quer dizer que o que tinha sido feito antes você tem que jogar no lixo. Não. Ao contrário, o grande desafio de uma nova teoria é que não só ele tem que mostrar que o que é novo, que ele está explicando o que é novo, como ele tem que respeitar tudo o que foi feito até agora. Nada foi jogado no lixo. Quando você faz a constante de Planck muito pequena, tá? Você diz que ela vai para uma descrição macroscópica das coisas, e claro, você tem que saber fazer a coisa, tem maneiras apropriadas para você sair do chamado micro agora, eu vou passar a me referir sempre que eu estiver falando em escalas atômicas, moleculares, etc. Quando eu parto dessas escalas para as escalas do macro, tem um conjunto, tem maneiras de você proceder, tem maneiras apropriadas para você fazer isso, e que você, no final do dia, vai mostrar que esse objeto macroscópico funciona assim mesmo. Eu vou soltar ele aqui, ele vai cair na mesa e é isso. Tá? Mas então eu tenho que ser capaz, essa sua teoria nova, ela tem que ser capaz de sair lá de baixo, onde ela está mostrando coisas muito estranhas. Tá? Ela tem que ser capaz de chegar na nossa escala agora e dizer, não, o que o Newton fez está certo, não tem nada de errado. Está completamente correto. Dentro da escala de comprimento de massas e etc. que ele estava tratando, o que ele fez está correto. O que o Maxwell fez com o eletromagnetismo, completamente correto. Agora, há determinados experimentos onde agora condições vão mudando de forma, você fala, mas peraí, isso não é só o que eles mostraram, tem mais. Mas esse mais, em algum momento, você tem que ser capaz de reduzi-lo ao que estava antes. Então, muita gente, a gente fala, então descobriram uma coisa nova, então Einstein foi para o saco. Não, Einstein não foi para o saco. Nem o Schrödinger vai para o saco, nem o Heisenberg, nem o von Neumann, ninguém vai para o saco. Por quê? Porque esses caras fizeram uma coisa que todas essas teorias são teorias que estão dando ótimos resultados até hoje. Agora, o que acontece, por exemplo, no caso em particular da mecânica quântica? O que acontece é que a mecânica quântica ela muda completamente quem são os atores, o que você descreve. Então, por exemplo, a mecânica quântica, como eu a defini agora, um conjunto de regras, um conjunto de postulados, que são capazes de descrever tudo o que você precisa para entender experimentos que envolvem a Amir, desculpa te cortar mais uma vez, regras matemáticas, né? Regras formais. Sim. Matemáticas formais. Pois é, matemáticas formais, é todo um aparato matemático que você tem, e então eles descrevem o que você precisa para entender os resultados de experimentos. Ok. Agora, a questão toda é, se você quiser descrever qualquer experimento, hoje qualquer físico, ele vai usar essas ferramentas. Ele não tem muita saída, ele vai usar aquilo. Agora, o que se discute muito é o que são esses elementos que você usa em mecânica quântica. O que eles querem dizer exatamente? Eles são reais? Ou são simplesmente muletas matemáticas que a gente usa para poder chegar na realidade? Então, aí é que a gente começa a ter realmente um embate
muito sério, e você tem inúmeras interpretações para a mecânica quântica. Tem a que é a convencional, que é a chamada interpretação de Copenhagen, e desdobramentos dela, que são interpretações mais instrumentais, etc. Mas aí é um outro papo. E aí, mas eu não vou entrar nos detalhes de cada interpretação como mais famosa, uma das mais populares da mecânica quântica, mas o que elas estão tratando é outra coisa, não é o conjunto, como você disse, Celise, não é o conjunto de regras que você tem ali. Aquele conjunto, apesar de, inclusive, dele dar respostas que são probabilísticas, grandezas que você pode calcular determinadas grandezas, valores de determinadas grandezas, até 7ª, 8ª, 10ª casa decimal, com uma precisão impressionante. Então, a validade da mecânica quântica, apesar de todos os seus problemas, que as pessoas não se sentem muito confortáveis com ela, ela é muito poderosa. E até hoje não tem um resultado sequer que você diga a mecânica quântica furou aqui. Todos os resultados, todas as previsões que a gente tem até hoje da mecânica quântica, elas são observadas, são obedecidas. Então você tem operacionalmente um conjunto de regras que funciona extremamente bem. A questão toda é o que isso quer dizer exatamente. Então, se você se atém ao fato de que eu devo interpretar isso como tal, como um conjunto de regras, como alguma coisa instrumental, vários dos problemas que as pessoas se preocupam, com os quais as pessoas se preocupam, eles não existem. Agora, na hora que você começa, de fato, a querer dar uma certa realidade àqueles objetos matemáticos, aí a coisa realmente começa a ficar um pouco complicada, você tem paradoxos, você tem várias coisas acontecendo. Então eu não sei se eu falei de mais, de menos, e eu quero que vocês me interrompam para a gente poder mais ou menos ir, porque senão eu vou entrar por um caminho aqui que eu não... Não, tá tranquilo, é isso aí que a gente quer, discutir essas coisas. Exato. Não, a gente quer isso, Amir, e detalhe, é assim, interessante que você colocou, assim, eu acho que você colocou de uma forma muito didática. Você falou sobre as regras, me veio à mente, né, como se fosse o seguinte, imagine que você tem um jogo, e aí você faz as regras se adequarem ao jogo, né, e não o jogo se adequarem a regras pré-definidas. Essa eu acho que é uma primeira coisa, assim, que me veio à mente. Outra coisa importante é a questão da validade, né, então às vezes existem esses mitos que, por exemplo, então a mecânica quântica destruiu, sei lá, a reputação de Newton, a reputação que não tem absolutamente nada a ver, né? E outra coisa é sobre, por exemplo, o mundo que a mecânica quântica ela trata, né? Então ela está tratando do mundo macroscópico, né? Agora, deixa eu até comentar um pouquinho sobre aquela a introdução inicial, que eu meio que inverti a ordem cronológica dos fatos, né? Joguei aquela parte de dissipação, etc. Bom, aí vem, eu disse para vocês, olha aqui, se eu estou falando de objetos que eu possa ver no microscópio, por exemplo, vou chamar esses objetos de clássicos. Tá? Se eu estou numa escala que é atômica ou subatômica, eu estou num outro universo que eu vou chamar de microscópico, subatômico, enfim. O problema é que existe um meio de campo que vai desde 1/bilionésimo do metro até 1/milionésimo do metro, né? Vai de 1 angstrom a 1 nano a 1 micro. Esse meio aí é um meio que a coisa é meio nebulosa. Por que ela é nebulosa? Porque você hoje em dia você tem tecnologias que você consegue fazer objetos
que caem exatamente nessa escala. Por exemplo, nessa escala de comprimento, que eu chamo da escala... O pessoal hoje em dia fala muito em nanociência, você pode chamar isso de escala nanoscópica ou mesoscópica. Tá? Então, nessa escala, você cria objetos que eles estão exatamente no meio. Então, você pode criar, com muito cuidado, determinados objetos que eles são pequenos o suficiente para apresentar efeitos quânticos, mas, por outro lado, eles são grandes o bastante para você não poder isolá-los do meio ambiente onde eles estão. Então, acontecem duas coisas aí. Primeiro, ele sofre efeitos da interação com o meio ambiente. Qual é o efeito de interação com o meio ambiente? Perdas. Tá? Perdas, por exemplo, quando você pega um objeto, empurra em cima de uma mesa, ele para. Ele para porque tem atrito. Então, nós estamos falando agora de objetos que já estão sujeitos. E essa escala, essa perda de energia, não é alguma coisa que você controle de fora, é uma coisa que você perde para o meio e acabou. Então, esse tipo de comportamento, então repara, como eu disse antes, eles já começam a apresentar, pelo tamanho deles e pelo cuidado que você teve ao montar esse objeto, criar esse objeto, ele já começa a funcionar, por exemplo, eu falei para vocês que eu posso aplicar mecânica quântica nos átomos, esse objeto já começa a funcionar como um átomo gigante. Mas um átomo gigante não está isolado do seu meio, ele está amarrado ao seu meio ambiente. Então tem duas coisas competindo agora. Uma delas é a mecânica quântica, que reina nessa escala mundo muito pequeno, com alguma coisa que é característica do muito grande. Essas duas coisas entram em conflito agora. E mais, a mecânica quântica, as regras que a gente tem da mecânica quântica, são regras que o sistema é um sistema sempre isolado ou um sistema que eu controlo, por exemplo, o fluxo de energia para dentro e para fora dele, através de uma força ou de qualquer tipo de atuação que eu conheço a história disso aí. Então, a mecânica quântica é feita assim. A dissipação, ela não tem isso. Ela é completamente irreversível nesse caso. Então, o que a gente tem, o grande problema agora é como que a gente concilia essas duas coisas. Se, por um lado, a mecânica quântica ela não tem aqueles ingredientes necessários para eu tratar um sistema não isolado, né? Como é que eu faço agora para conciliar essas duas coisas? O não isolado, o dissipativo, que é característico do muito grande, com essas novas regras do muito pequeno. Né? Evidente que a gente espera, mais ou menos intuitivamente, você pode dizer, bom, eu acho que essa ideia de você abrir o sistema e você permitir que ele interaja com o meio ambiente dele vai ser um negócio que vai acabar borrando os efeitos quânticos. E é verdade, é o que acontece. Então, quanto mais você começa a ter uma relevância grande do acoplamento com o meio ambiente, mais você tende a destruir os efeitos quânticos. Entende? Então, mais ou menos, corri e botei essas coisas. Primeiro botei o muito grande e o muito pequeno em duas caixas separadas, e agora eu tento mostrar um pouco a fronteira. E é na fronteira, exatamente, para situar o meu trabalho, foi exatamente nesse meio campo que apareceram esses sistemas, que são os sistemas onde você vê a competição. Já começa aí. Então, por exemplo, eu falei para vocês da constante de Planck. Se eu quiser sair do muito pequeno e ir para o muito grande, uma das coisas que eu tenho que ver é que a minha constante de Planck ela vai começar a ser irrelevante. E outra coisa é esse fato, um objeto macroscópico, ele é um objeto que está
muito suscetível à presença do meio ambiente. Tá? Então, basicamente, essas coisas estão... acho que eu espero estar conseguindo colocar as coisas nos seus devidos lugares e por que hoje, particularmente hoje em dia, há muito que se discute exatamente nessa interface do muito pequeno, do muito grande, e muita aplicação o pessoal começa a vislumbrar exatamente nessa linha não é linha divisória, né? nessa região que é meio terra de ninguém. Entendi, então. Depende muito de como você está fazendo essa observação, né? Mais ou menos o papel do observador, que é extremamente importante para a gente entender de onde que a gente está falando, se é do micro, se é do macro. O papel... uma das coisas importantes, quer dizer, quando eu disse para vocês, o que há tem um conjunto de regras, esse conjunto de regras são regras matemáticas e entes matemáticos, e uma dessas coisas, que como você já tocou nesse ponto, é o problema não do observador, mas da medida em si, né? Como é que você mede o sistema? Então, vem toda a discussão agora de qual é o que realmente você observa de um sistema e o que esse sistema pode ter uma propriedade, tá? Uma propriedade que pode ser como um átomo magnético, ele tem uma propriedade, ele parece um ímã microscópico, muito pequenininho, tá? Então, esse camarada, você vai dizer, ele tem uma propriedade magnética, porque eu observo que esse camarada pode ser defletido quando bota um campo magnético, coisa do tipo. Eu posso ver uma deflexão da trajetória dessa partícula. Agora, a questão é na hora que você vai medir exatamente qual é aquele momento magnético, né? O momento magnético, então, é uma grandeza que a gente atribui a um ímã, tá bom? E nesse caso é um microímã, então tem um momento magnético intrínseco do nosso átomo, por exemplo. Então, o que está acontecendo? O que vai acontecer é que você pode montar você tem um arranjo experimental para fazer uma medida de uma determinada do valor do momento magnético. Então, você vai determinar a componente dele. Mas se depois na hora que você mede uma determinada componente, por exemplo, do seu momento magnético, você pode alternar medidas e de repente você nota que o fato de você ter feito uma medida no passado que determinou que te deu uma determinada característica para esse objeto, depois que você faz um outro conjunto de medidas, que a gente chama de medidas incompatíveis, você é capaz de fazer aquela antiga e observar agora um valor novo daquela grandeza que você mediu. Então, quer dizer, você não pode associar determinados valores a determinadas grandezas. Então, tudo vai depender exatamente. Quer dizer, ele não tem aquilo intrinsecamente, ele tem uma propriedade magnética. Mas qual o valor daquela, se você quiser descrever aquilo quantitativamente, como que você vai caracterizar essa propriedade magnética? Então, isso vai depender muito, não do que o observador faça. Há interpretações da mecânica quântica que levam em conta que o observador influi. Não é bem o observador influi. Você só vai colher de uma medida aquilo que você montar, projetar para perguntar para o sistema. Então, essa é a sua influência. Você não vai querer dar resposta de uma determinada propriedade do sistema quando você fez toda uma parafernália para montar uma propriedade completamente diferente. Então, a única coisa que você pode falar do sistema é o resultado da medida em função dessa parafernália que você montou agora. Então, você montou isso. Então, você vai ter uma resposta A ou B. Por exemplo, um sistema onde você tenha só duas possibilidades de resultado. A ou B. Então, ok. Então, não é que você influencie. Aí vem um certo indeterminismo
que você não sabe exatamente qual vai ser o resultado que o sistema vai dar. Se esses dois resultados são equiprováveis, ele pode dar um e pode dar outro. Ponto final. Então, isso vai acontecer. Né? Agora, quanto a isso, você não tem controle. Tá? Mas agora, na hora que você mede um evento, ele vai escolher A ou B. Se você deixa isso correr no tempo, evidentemente você vai ter 50% de eventos foram para o A, 50% foram para o B, ou qualquer outro percentual que depende da preparação e depende de detalhes do sistema. Aliás, depende de detalhes do conjunto de regras, de como você prepara e do sistema em si. Então, essa é basicamente a ideia, que não é... As pessoas, em geral, falam o observador, a consciência. Tem interpretações que vêm até falar de consciência do observador. Não é bem isso que acontece. Né? Agora, as interpretações são livres. As pessoas fazem interpretações várias sobre a mecânica quântica e, novamente, aí não existe nenhum experimento capaz de dizer que a interpretação A é melhor que a B. A única coisa que você pode dizer é esse conjunto de regras, operacionalmente, explica os resultados que eu obtenho dentro do laboratório. E o que é incrível na mecânica quântica é que, apesar de toda esse ser um indeterminismo intrínseco da mecânica quântica e das medidas que você vai fazer, claro, apesar disso ter sido feito, tudo isso é feito em função de resultados que você colhe no laboratório. Mas na hora que você faz o aparato matemático, na hora que você cria o aparato matemático, estabelece as regras, isso tem consequências muito, muito diferentes do que a gente observa no dia a dia. É por isso que a mecânica quântica é um canal aberto para interpretações loucas e um monte de maluquice. Por quê? Porque ela tem efeitos que, na hora que a gente vai descrevê-los com a nossa linguagem, porque a nossa língua não adianta, tem um problema, isso é o meu ponto de vista, tem um problema que é um problema da linguagem que você usa. A gente tem, é evidente que eu vou descrever, que eu tenho uma linguagem, um conjunto de regras, um monte de coisas que a gente faz no nosso dia a dia, e é isso que vai moldando o raciocínio, toda a parte linguística que você tem. Então, repara que na hora que você está numa escala que ela foge completamente do seu dia a dia, ela é completamente isolada do seu dia a dia. Você não sabe o que está acontecendo dentro do material que compõe essa borrachinha. Né? Então, aí começa... Na hora que você olha a mecânica quântica e tenta ver determinados efeitos e compará-los com os efeitos que você vê no seu dia a dia, são coisas absolutamente bizarras. Né? É aquela história, é como se eu tivesse uma montanha-russa, um exemplo que até acho que o Hawking dá no livro dele, né? Que você tem uma montanha-russa, então você pega o carrinho da montanha-russa, está aqui embaixo, aí tem aqui, desce depois. Esse carrinho, classicamente, se eu deixar o carrinho da montanha-russa aqui embaixo, ele vai ficar aqui embaixo. Se fosse um objeto quântico, ele poderia aparecer do outro lado. Quer dizer, então são umas coisas. E não é que ele atravesse isso aqui, é como se ele passasse no meio que, oticamente, seria permitido a luz passar, por exemplo. Mas você fala, não, isso aqui é massa. Então, aí começa a aparecer, por exemplo, esse é o efeito chamado efeito túnel. É muito estranho, né? É bizarro o negócio. E aí você fala, não, mas espera lá, está vendo como é que essa coisa é estranha? Então, aí o pessoal começa a extrapolar. Eu acho que é muito mais uma questão da gente não ter a forma correta de explicar, não ter a linguagem até mesmo apropriada para descrever isso. Então, a mecânica quântica é a primeira
a primeira forma que você tem de abordar esse universo meio blindado para a gente, né? O que é isso? Quer dizer, o que é um átomo exatamente, né? Então, a mecânica quântica ela te diz. Agora, ela tem previsões que são probabilísticas. Então, tem várias coisas que acontecem que a gente tem que saber interpretar, e são estranhas, são muito estranhas, mas, de novo, é mais talvez uma incapacidade nossa de interpretar a coisa como ela deveria ser interpretada. Porque toda a nossa linguagem, todos os exemplos que nós temos são do nosso cotidiano. Como é que eu vou desenvolver uma coisa que não... Aí eu começo a imaginar... Aí é por isso que também as pessoas, de vez em quando, elas começam a pensar em coisas mais... que não materiais, por exemplo, e você quer falar, não, então a mecânica quântica tem a ver com isso. Não, a mecânica quântica não tem nada a ver com isso. Entende? Então, ela tem o seu... Você tem muito... Você sabe controlar muito bem o que está acontecendo. Agora, ela é uma teoria que tem o resultado de medida, por exemplo, o resultado estatístico. Tá? Então, você tem situações aqui prováveis de acontecer na hora que eu vou... Por exemplo, vou medir um momento magnético, como eu disse, ele pode estar apontando aqui ou apontando aqui, tudo bem. Então, 50% para um lado, 50% para o outro, isso daí você vai obter. Você não vai ter como dizer, num simples experimento, se aquele experimento vai escolher responder assim ou assado. Isso daí você não consegue fazer. Não? Bom. Na mecânica quântica, a gente vê muita gente falando por aí do gato de Schrödinger. E aí, sim, é bem comum das pessoas, mas o que é esse gato? Ótimo, porque o gato, né? O gato é uma extrapolação. É uma ideia de você falar, olha, se você está me dizendo que as leis da mecânica quântica, elas podem descrever qualquer sistema, você vai pegar e falar assim, pense num gato, e você cria toda uma situação do princípio de superposição ou sobreposição, que então você vai brincando de, olha, eu chego com uma determinada possibilidade de quebrar um frasco com veneno ou não quebrar o frasco com veneno, esse frasco com veneno vai atuar em cima de um gato, é uma caixa fechada, que tem o frasco com veneno e o gato. Então, se o frasco quebrar, o gás venenoso mata o gato. Se aquilo não quebrar, o frasco não quebrar, o gato fica vivo. Então, eu mando um objeto que tem, por exemplo, duas possibilidades, A ou B. Tá? Então, quando essas coisas interagem, eu tenho, basicamente, alternativas sequenciais. Então, uma alternativa é eu estar em objeto que eu estou mandando, que é um objeto quântico, ele está em A. Se ele está em A, nada vai acontecer. Não dispara, ele vai tocar no outro objeto e não vai acontecer. A brincadeira é a seguinte, tem um objeto, vem uma partícula que bate aqui, essa partícula pode estar numa configuração A ou B. E aqui tem fios que ligam aquela tal caixa lá de baixo que tem o gato. E o veneno. Então, se esse objeto estiver em A, ele bate aqui e nada vai acontecer. Mas se ele estiver em B, o que acontece é que ele dispara um sinal que vai para a caixa e na caixa quebra o vaso com veneno e mata o gato. Ok. Só que então eu tenho uma sequência, eu tenho uma alternativa. A, nada acontece, gato vivo. B, dispara um sinal. Quebra o vidro, gato morto. O problema é que na mecânica quântica há uma possibilidade de, não é um fato de eu ter uma coisa ou outra, porque esse objeto que tem A ou B, ele vem na chamada sobreposição. Ele pode estar, não é ou A ou B, porque ou A ou B é um resultado que você vai ver depois que você mede. Quando você abre a caixa, o gato está vivo ou está morto. O problema é que se você não observa,
se você não observa em nenhum momento esse conjunto de alternativas, o que vai acontecer é que eu tenho essa sobreposição A ou B, que significa dispara ou não dispara, que significa quebra ou não quebra o vaso, que mata ou não mata o gato. Então, a mecânica quântica, em princípio, ela poderia dizer para você, olha, se eu não abrir a caixa para olhar, se eu abrir a caixa, acabou o problema. O gato vai estar vivo ou vai estar morto. A questão é, e se eu não olho? Né? Não, você fala, se não olha, mas não. O problema é que há determinados experimentos que você pode constatar que existe, de fato, essa sobreposição. Tá? A questão, então, toda é a seguinte. Ora, então eu poderia fazer isso com um gato. Quer dizer, o gato é uma extrapolação, como eu disse no começo. Você pegou uma coisa que é micro e você está indo para um macro total. Onde é que está uma das formas da gente entender o porquê que isso acontece? É exatamente aquele processo Não vamos chegar nesse extremo. Você já vai ver que esse extremo não faz muito sentido. Vamos tentar criar um parente desse gato. O parente desse gato é exatamente aquele dispositivo que eu falei lá atrás, que ele está na terra de ninguém. Tá? Ele pode apresentar efeitos quânticos, mas ele não está isolado do seu meio. Então, na realidade, é o seguinte, o gato, ele nunca está isolado do seu meio. O que vai fazer, de alguma forma, o gato viver ou morrer é alguma coisa dentro do gato que não está completamente isolado. Então, você tem inúmeros graus de liberdade que vão funcionar como um meio ambiente. E esses caras são totalmente incontroláveis. Na hora que você faz isso, é aquela história que eu disse para vocês. Quando eu tenho esses sistemas onde eu não consigo isolar as grandezas importantes da interação com o meio ambiente, eu começo a borrar os efeitos quânticos. Então, o que eu faço? Eu transformo essa situação na escala meso ou macro, eu transformo essa possível sobreposição de duas alternativas em união de duas alternativas. E união agora no sentido estatístico clássico, ou A ou B. Então, o gato morre ou não. Então, é porque, no fundo, existe uma coerência que mantém essa sobreposição. Então, eu destruo essa coerência. Isso é um fenômeno chamado de decoerência ou descoerência. Então, quando você perde isso, você transforma a sobreposição, que é a coisa exótica, numa simples união. Morreu ou não morreu. Aconteceu ou não aconteceu. A questão é quando essa coisa está preparada para ser medida. Né? Então, no micro, você tem a sobreposição. Você sabe medir, você sabe dizer que, de fato, existe uma configuração que é uma sobreposição. Tá? Enquanto, no caso macro, você também pode criar experimentos para dizer isso. Só que você vai observar sempre ou A ou B. Por quê? Porque essa tal decoerência, ela acontece numa escala de tempo extremamente curta. Isso é mais uma razão pela qual você, nos efeitos, na física macroscópica, você pode ignorar efeitos quânticos. Porque você tem esse efeito de perda de coerência. Então, mais uma, obrigado pela pergunta, porque é muito bom, porque deixa bem clara essa conexão, né? E essa passagem do quântico para o clássico. Tá? Então, que é muito importante para as pessoas entenderem, e eu estou enfatizando muito isso, não só porque isso daí, evidentemente, parte do que eu contribuí foi exatamente nessa linha, mas porque isso mexe muito com as pessoas dizer, então uma nova teoria acaba com todo o resto. Não acaba. Isso é fundamental. Você passa, da mesma forma que outra coisa completamente diferente, que é a relatividade. Se você considera a velocidade de propagação de informação, a velocidade da luz infinita, não tem nenhum efeito relativístico.
Mas quando você vê que ela é finita, aí você começa a ver vários efeitos aparecendo. É exatamente uma coisa desse tipo que vai acontecer. Quer dizer, então você tem que ser capaz de reproduzir o seu dia a dia nos limites apropriados, com as condições apropriadas para o dia que é o que você vê no dia a dia. Aquela sua nova teoria tem que ser capaz de reproduzir isso aqui. Então, Amir, não é certo dizer que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, que nem a gente escuta aí, né? Ele está vivo ou morto, basta abrir a caixa para ver qual é o estado dele, se ele está vivo ou está morto. Mas não também. Na hora que você... Aí, vamos lá. O que são os famosos qubits, né? Esses bits de computadores quânticos? São exatamente os primos próximos do gato. Por quê? Porque eles são dispositivos que já são grandes o suficiente para apresentar efeitos quânticos, mas eles não estão isolados do seu meio ambiente. E mais, eu tenho que botar vários desses caras se comunicando. Né? Porque a memória no computador eu tenho vários caras, vários bits. Né? Então, ok. A questão agora é a seguinte. Para que eu tenha um computador quântico, a ideia do computador quântico original, a universal inicial, é que você vai conseguir... Esses bits são bits que apresentam superposição. Eles não estão 1, 0, sim, não. Eles estão na superposição mesmo. E é fundamental que eles estejam na superposição para eu poder usar esse recurso. Tá? Isso é uma coisa fundamental. Esse recurso dele estar numa sobreposição, ou seja, o sistema quântico, ele pode ser se tu tiver o exemplo que eu já dei do momento magnético, ele pode estar para cima ou para baixo. Mas ele não está ou para cima ou para baixo. Ele está numa coisa estranha, que é para cima ou para baixo. Na hora que eu digo, por exemplo, que eu faço uma medida, que o camarada apresentou uma componente nessa direção, na hora que eu for fazer agora uma medida para ver o que acontece nessa direção, ele vai poder ir para cima ou para baixo. Então ele não fica dando zero, ele dá zero na média. Mas na hora que eu observo cada um dos eventos, ele vai me dizer se vai para cima ou vai para baixo. Então, nota, isso é o que eu gostaria. É o que todo mundo gostaria, né? Ter realmente um bit, que não é um bit que responde com 0 ou 1, como um computador comum. Ele tem uma sobreposição. E há algoritmos que vão usar exatamente esse recurso de... E mais, agora eu vou pegar e vou emaranhar esses caras, vou fazer... Tem muitas coisas que eu posso fazer. Mas repara, aí você fala assim, mas quem são esses bits? Né? Essa é uma caça que se faz, até o que se faz hoje em dia, de quem são os melhores candidatos para desempenhar esse papel. Repara que, inclusive, nesses computadores quânticos, da D-Wave e outros que aparecem já, a IBM, eles usam dispositivos supercondutores. E esses dispositivos supercondutores, eles caem exatamente naquela faixa do meso, do nano que está ali, né, no meio. Então, eles apresentam efeitos quânticos, mas esses efeitos quânticos são degradados. Então, o que você quer para um qubit é conseguir manter, por exemplo, esse cara numa sobreposição por um tempo muito longo. Né? Tempo longo significado com o quê? Com as operações lógicas que você possa fazer ou as operações relevantes para os algoritmos que você tem. Né? Então, repara, aí é que eu estou dizendo, o gato, ele vai estar numa superposição. Ele pode estar, mas aí é que está, não um gato de verdade, mas esses objetos. Porque, repara, quando a gente faz a análise do movimento de corrente num anel supercondutor muito pequeno, acontece um negócio muito interessante, que é o seguinte, existe uma corrente elétrica que pode estar numa direção, ou existe a corrente elétrica numa outra direção. Então você pode dizer o seguinte, o que é interessante é que você consegue manter estável, ou durante um bom tempo, uma situação onde esse anel, ele não tem uma corrente no sentido horário ou anti-horário.
ele está numa sobreposição de horário e anti-horário. E nesse caso, você está falando de 10 a 17 elétrons. Aí é um gato, viu? É um gatilho, né? Porque é um sistema muito pequeno. Mas se você olhar o ente que é responsável pelo transporte de corrente, que é o elétron, são muitos elétrons. Muitos elétrons fazendo esse movimento e muitos elétrons fazendo esse movimento. Numa sobreposição coerente de horário anti-horário. Agora, de novo, efeitos de perdas fazem com que isso decaia. O problema é quanto tempo esse gato vive na sobreposição. Quanto tempo eu posso dizer que existe a sobreposição? Esse aqui é o ponto. Amir, pegando um gancho dentro disso que você falou, que eu acho que a sua explicação foi, assim, muito, muito clara, né? Eu espero que pessoas que não sejam da área de física tenham entendido, ou pelo menos tenham tido um gostinho do que é. Sim, espero que sim, mas eu vejo que você colocou ali, assim, de uma forma tecnodidática, bem essa questão também das fronteiras, né? Porque essa é sempre uma dúvida. Pegando um gancho sobre isso, assim, eu vou perguntar, então, fazer também uma outra pergunta relativamente comum, que é da dualidade onda-partícula, né? E ela vai ter que respeitar esse princípio da superposição, né? Então, por exemplo, dentro do que você falou, você pode ter, sei lá, para cima e para baixo, mas o estado combinado de para cima para baixo não vai ser, por exemplo, zero, que seria, tipo, classicamente, né? É um outro estado, né? Mas o problema da dualidade onda-partícula vai porque a experiência, o experimento clássico, né? Aquele experimento canônico, vamos chamar assim, da dualidade onda-partícula é o problema da fenda dupla, né? Que você tem duas fendas e você tem uma tela lá na frente, né? Então você joga partículas e essas partículas elas vão... Se você passar partículas grandes, bolas de gude, nas duas fendas, o que você vai encontrar lá no anteparo é um montinho aqui e um montinho aqui. O montinho que está em frente a uma fenda deixou passar partícula. E o montinho, as partículas que entram por uma fenda, né, elas vão cair num determinado montinho. As partículas que passarem pela outra fenda vão para o outro montinho. Ok, isso é um resultado que a gente conhece. Se você fizer esse experimento com um feixe de partículas, com elétrons, por exemplo, ou determinado tipo de átomos, enfim, o que você vai encontrar é uma figura de interferência, né? Uma faixa onde chegam partículas, outra faixa onde não chega ninguém. Uma faixa onde chega, onde não chega. E é uma coisa estranha, porque você está falando de massas, você está falando de corpúsculos. Então, isso é outra coisa que choca as pessoas. E mais, se você fizer, ao invés de mandar um feixe com muitas, você mandar uma a uma, você manda uma. Aí, você observa, mas nunca pergunte em que fenda ela vai passar. Só olha lá embaixo, no anteparo, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que ela vai poder bater em qualquer ponto da tela. Aí você faz a outra. Mas como assim, né? Ela devia cair bem na área frontal a saída de cada fenda. Não, mas ela cai em qualquer ponto da tela. Então, agora, se você deixa essa exposição por muito tempo, você vai ver que essa figura, né, vai se transformar numa figura de interferência. O amontoado vai começar a obedecer exatamente uma figura de interferência. Então é uma coisa muito estranha, que você fala assim, mas peraí, então uma a uma, ela passa, eu mando, ela passa não sei por onde e dá um clique, né? Aí você fala assim, bom, mas e aí? Quer dizer, eu não sei se eu posso mostrar uma figurinha aqui para vocês, posso mostrar? Claro, por favor. Vou fazer uma... Olha só.
aqui eu tenho o seguinte, ó. Tá dando para ver? Tá? Olha só. Isso aqui é só uma... Aqui. O que eu fiz aqui ó, não é bem a fenda, mas é o seguinte, eu tenho um tubo, eu tenho duas saídas nesse tubo. E aqui eu tenho várias caixas. Essas caixas eu chamo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Então eu jogo um objeto. Esse objeto, ele escolhe sair por aqui ou sai por aqui. Se ele sair por aqui, ele vai para a caixa menos 2. Se ele sair por cima, ele vai para a caixa 2, que são as caixas que estão frontais às saídas. Tá certo? Ok. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer uma a uma. Vou mandar só uma bolinha e vou realizar essa experiência em 1000 cidades. Tá? 1000 cidades diferentes, eu faço a mesma brincadeira, boto várias caixinhas, boto esse objeto aqui e passo a bolinha. Tá? Então, a gente tem o seguinte resultado. Se o objeto é clássico, uma bola de gude, bola de bilhar, por exemplo, Campinas caiu na caixa 2. Em São Paulo, caiu na caixa menos 2. No Rio de Janeiro, caixa menos 2. E vai assim por diante, Paris, caixa menos 2. No final do dia, Nova York, caixa 2. Faça isso em 1000 cidades, então você vai ver o seguinte. Em aproximadamente 500 cidades, tá? Esse camarada caiu na caixa menos 2 e em 500 cidades, grosso modo, salvo algum errinho, esse cara vai para a caixa 2. Então, ela escolhe uma ou outra, então metade vai para um lado, metade vai para o outro. Bom, isso é o que a gente espera, né? Passar a bolinha de gude, dar duas alternativas, não tem outra coisa. Agora, se o objeto é quântico, um átomo, por exemplo, o que vai acontecer? Campinas, caixa 50. São Paulo, caixa menos 20. Rio de Janeiro, caixa menos 2. Paris, caixa menos 70. E Nova York, caixa 200. Então, o que eu observo é assim, ó. Na caixa 1, 3 partículas. Na caixa 3, umazinha. Na caixa 4, 2 partículas. Na caixa 7, 4 partículas. E vai assim. Mas olha só uma coisa interessante aqui. Salvo algum erro, eu não devia nem ter posto esses erros aqui, você tem uma alternância de sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Então, repara, o que eu faço aqui é o seguinte, depois, repara, o que eu vi aqui, cada uma dessas experiências, eu peguei o resultado de cada uma delas e fiz uma superposição, botei uma em cima da outra. Olha só o que eu encontro. Antes, o que eu encontrei? Eu encontrei um pico no 2 e um pico no menos 2. Claro, né? Todo mundo. Agora, por um tempo, se eu juntar todo mundo, o que você obtém é uma coisa desse tipo daqui. Tá? Então, olha lá, tem caixas que nunca foram atingidas. Isso aqui é uma coisa interessante. E caixas que são atingidas. Isso aqui é compatível com o que, olha lá, então, na realidade, no caso quântico, eu mando uma bola, ela pode ir para qualquer uma das caixas, o que é muito estranho, né? Pô, essa aqui deveria vir para cá para menos 2 e a outra para 2, mas ela não faz isso. Agora, e a alternância da presença ou ausência de átomos nas caixas é compatível com esse fenômeno. É o fenômeno de interferência. Eu pego uma superfície de um líquido, começo a mexer aqui e aqui, você vai formar essas superfícies aqui, né? Essas frentes de onda, e essas frentes de onda, elas podem se somar ou se subtrair, ponto a ponto. Por exemplo, olha só aqui, ó. Aqui está mais claro. Repara que aqui é uma região onde esses caras se somam, aqui é uma região onde esses caras se anulam. Aqui elas estão se somando, se subtraindo, e aqui elas estão se anulando. Então, nessa linha se anula, nessa linha se anula. Então, o que acontece, por exemplo, pega a luz e joga em duas fendas, o que acontece é isso aqui, ó. Luz sim, luz não, luz sim, luz não. Isso aqui é uma figura de interferência. Certamente, muita gente já viu. Figura de interferência é exatamente isso. Agora, você tem que conciliar esse resultado da franja de interferência
como o caso de partícula. E outra coisa, por que fenda a partícula passa? Por que canal ela vai? Você não sabe. E se você perguntar por que canal ela vai, sabe o que acontece? A gente destrói completamente a figura de interferência. Vai aparecer bolinha só num ponto. Se você pergunta, ele te diz por onde passou. Mas se você não pergunta, ela não vai te dizer por onde passou. Mas você vai ter um modo de saber o seguinte: vendo essa placa daqui, um tempo de exposição longo, você vai poder ver que houve uma... Ela passou por alguma delas, e mais, ela foi para um ponto inesperado. Tá? Mas isso é compatível exatamente. Aí eu estou basicamente escrevendo o que eu já disse para vocês. Se você perguntar por onde ele passa, ele vai te dizer. Então, no fundo, o que você pode dizer é que a interferência vai se dar entre alternativas. Você tem uma alternativa que é a bola passar por um lado ou a bola passar pelo outro. Tá? E essas alternativas interferem. Tá? E o máximo que você pode ver exatamente... E a informação sobre as alternativas é o máximo que você tem, é o máximo que você vai saber sobre o sistema. Tá? Então, no caso, para conciliar... Então, no fundo, o que a gente vê aqui é que ele não passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Ele vai passar por uma ou por outra. Mas essas alternativas interferem. Isso é que é realmente a novidade. Entende? É isso que as pessoas não querem, não. Que isso não aparece no nosso dia a dia. É diferente de eu pegar uma onda na superfície de um fluido. Isso é diferente, que eu vejo claramente as ondas se sobrepondo e formando aquelas regiões onde nada vai acontecer, onde ela tem amplitude máxima. Né? Aqui não, aqui é diferente. Então, a dualidade partícula-onda é exatamente isso. Quando você fala de interferência de alternativas, as alternativas estão me dando uma componente corpuscular. Ela tem que passar por uma coisa ou por outra. Então, eu tenho uma alternativa e outra alternativa. Essas alternativas se sobrepõem, me causam uma figura de interferência. Então, nessa visão da mecânica quântica, que é mais próxima do que a de operacional, essa é a visão que se faz. É uma visão de interferência de alternativa. Você tem alguma coisa, alguma correlação muito estranha entre dados de entrada e dados de saída, mas isso, você não precisa disso. Quer dizer, no fundo, o ente matemático que consegue explicar essa coisa é o máximo que você vai ter de informação sobre o seu fenômeno, que é o fenômeno de interferência aqui no caso. E, bom, outra coisa, novamente, é o que eu disse, se você arruma um método para decidir por onde passou o objeto, você destrói a interferência de alternativa, que aí não tem mais alternativa, só deu uma alternativa. Só permitiu que ela passasse por um lugar. Isso é o chamado princípio de complementaridade. Você não pode observar características corpusculares e ondulatórias de uma partícula ao mesmo tempo. Então, no caso, aqui, se eu lançar um objeto que vai jogar corpúsculos, por exemplo, aqui eu botei uma fonte de luz, mas eu posso jogar corpúsculos, e eles vão passando um a um, eu boto um feixe. O que vai acontecer é que eu vou ver uma figura de interferência, está vendo? Mas em cada figura de interferência tem cliques. Tem cliques e cliques aparecendo em cada pedaço desse. Em cada franja dessa aparecem inúmeros cliques. Tá? Vai aparecer inúmeros cliques aqui. Então, lanço um feixe, eu vejo uma figura de interferência. Mas se eu for observar claramente, você vai ver que são vários cliques que estão batendo ali. Ou seja, várias partículas estão chegando em cada uma dessas regiões, aqui, aqui ou aqui. Então, a dualidade partícula-onda é exatamente isso. Ela tem esse comportamento ondulatório, mas na hora que se você bota um único objeto, ele vai bater em alguma dessas regiões aqui, nessa ou nessa. Nunca nessas aqui. E aí você expõe isso por um longo tempo. Passa um,
passa 2, passa 3, deixa 1 ano acontecendo isso, uma a uma. A cada segundo passa uma. Depois de 1 ano você vai observar isso aqui. É isso que acontece. Então, e aquela, só para completar, então, eu falei para vocês de efeito túnel, já que eu estou querendo mostrar esse negócio aqui. Se a gente tem uma conta perfurada, tá? E eu tenho um arame, o arame tem essa forma aqui, e se eu deixar isso aqui vai ficar para sempre preso aqui no arame, não vai mudar de posição. Agora, se eu tiver um objeto quântico, o que ocorre é isso aqui, eu deixo por um longo tempo, isso acontece, depois ela vai embora. Isso acontece. Esse é o chamado efeito túnel. Então, eu tenho inicialmente um cara aqui, por um tempo longo, classicamente, essa conta ficaria aqui para sempre. Quanticamente, depois de um longo tempo, ela vai fazer isso. Outra coisa também, que tem um pouco a ver até com a medida, vou fazer a mesma coisa, mas agora eu vou fazer um arame onde 2 configurações são igualmente prováveis. Essa ou essa. Tá? Se ela for uma conta quântica, ela vai fazer isso. Vai para um lado, vai para o outro, para um lado, para o outro. E ela está numa sobreposição. A sobreposição é que permite que ela passe de um lado para o outro. Até que você olha. Quando você olha, ela fala, eu estou do lado direito, eu estou do lado esquerdo. Eu não estou mais numa sobreposição. Mas, a rigor, isso que eu mostrei, essa oscilação de uma configuração ou outra, isso vai ocorrer. Por exemplo, isso aqui pode representar um estado de corrente horário e esse aqui anti-horário. Isso aqui pode representar o momento magnético do elétron para cima ou para baixo. Então, eu posso criar uma situação onde há uma sobreposição. Essa sobreposição se dá através de movimentos. Ou o gato vivo e o gato morto, né, Almir? O gato vivo e o gato morto. Por algum curto período de tempo. Né? Exato, mas só que aqui eu estou falando de um sistema idealizado. Né? Na hora que eu boto dissipação aqui, se eu fizer esse mesmo sistema acoplado com o seu meio ambiente, essas oscilações vão se dar num intervalo de tempo muito curto, ou não vão se dar mesmo. Eu boto um camarada aqui e ele simplesmente, depois de um tempo longo, vai estar metade aqui, metade lá. Porque aí é um raciocínio estatístico que você tem que fazer. Faz 1000 experimentos iguais, 500 deles vão estar na direita, 500 vão estar na esquerda. E eles nem oscilaram, entende? Então, isso, quer dizer, o efeito, então, de dissipação ou meio ambiente é exatamente atenuar, borrar esse recurso quântico, né? Que é a coerência que faz com que o cara possa passar de um lado para o outro. Né? Evidentemente, tem vários. E a gente poderia dizer que. E a gente poderia dizer que é variar essa probabilidade, né? Na verdade, né? Melhor das possibilidades, tudo, né? Uma variação das possibilidades. Exato. Mas tudo aqui é probabilístico, né? No caso, você está sempre falando de valor médio, dessa grandeza, e tudo isso aqui tem interpretação probabilística por trás. Mas cuidado, né? Isso acontece, há coisas que acontecem num sistema, num experimento com um sistema único, que evidentemente, num longo tempo de exposição, você vai recuperar o que você conseguiria com um conjunto de sistemas iguais. Então, deixa eu descompartilhar, então. Amir, então, assim, a mecânica quântica realmente, assim, a primeira vez que a gente vê, né, quando a gente não estuda ela de fato, ela realmente parece uma coisa muito esotérica, né, que é completamente longe do que a gente observa no nosso mundo cotidiano, né, aqui da televisão, do ar, né. Mais ou menos. Tem essas coisas que evidentemente você mostra e você observa isso na natureza, efeito túnel, tunelamento coerente, esse problema de você, o problema da medida que a gente também discutiu. Essas coisas todas são
Mas não estão aqui no nosso cotidiano agora, assim, em cima da mesa, quando eu pego esse copo, não está, né? Então, nesse sentido, é uma coisa esotérica. Então, será que não é isso que leva muita gente a querer fazer uma ligação da mecânica quântica com outras coisas esotéricas, tipo o espírito, a energia, o travesseiro quântico? Vamos separar duas coisas aqui. Tá? Você realmente falando, repetindo o que você disse. Concordo plenamente contigo, dos dois lados, tanto do lado esotérico como do lado do travesseiro quântico. Mas tem um detalhe. O lado mais esotérico, aí é exatamente isso. Por ser uma coisa que até mesmo os objetos matemáticos que você tem são coisas que você quer ou não dar. Eu falei logo no começo, isso aqui é uma muleta matemática ou é algo que é físico, né? É real. Então é aquela história de uma abordagem, de uma forma epistemológica ou ontológica de você interpretar as coisas. Né? Então, aqui na hora que a pessoa tem essa percepção ela acredita em determinadas coisas e, enfim, ela vai pegar esse lado da mecânica quântica, que é inclusive debatido pelos próprios cientistas, ela vai pegar isso como uma coisa que pode estar se encaixando bem dentro do espírito que ela vê o mundo, a realidade, a vida, enfim. Isso é uma coisa. E eu, particularmente, não sou adepto a isso. Mas há pessoas que acabam comprando isso. E o que é mais importante é que tem muito físico bom até, que entra nessa. E que acredita nessas coisas e faz analogia da mecânica quântica com esoterismo, coisas assim. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver. Porque a mecânica quântica, como eu estava dizendo no começo, ela é uma coisa que você tem previsões, e ela foi feita, ela foi criada para você descrever resultados concretos. Então, você pode estar falando de coisas que são simplesmente meros instrumentos matemáticos para você chegar naquilo. Então, correlações mas você não está querendo entender essas correlações, você está simplesmente dizendo, olha, eu tenho um objeto que tudo funciona como se ele existisse, e é o objeto que vai ter a ver com essa interferência de alternativas que eu acabei de falar, enfim, um monte de coisa. Agora, então tem essa turma. Essa turma, então, é a turma que acha que o inexplicável, o intangível e etc., são coisas que, da mesma forma que a interpretação da mecânica quântica se mostra muito flexível, né? Fala em consciência, de observar, enfim, o pessoal acaba misturando essas coisas. Isso é uma turma. Essa turma, eu não sou adepto dessa turma. Agora, da outra turma, eu sou menos ainda, porque é a turma do travesseiro quântico. É a turma do coaching quântico. Essa turma, essa daí, a outra, uma é barra pesada, a outra é indescritível, porque aí é picaretagem pura. É picaretagem pura. Faça o que você quiser, dizer que o seu travesseiro tem efeitos de ok, vai tirar o torcicolo, sei lá, chama de o que você quiser, banana, mas não use o seu santo nome em vão. Não venha falar de quântico para isso. Isso não tem nada a ver com quântico. Isso é uma piração total. Entende? Isso daí eu não gosto nem mesmo da outra abordagem, tá? Porque eu acho que ela não é apropriada, entende? Não é isso que você está dizendo. A mecânica quântica não foi feita para isso, ela não foi... ela não foi desenhada para isso. Então, aí eu não gosto também dessa atitude. Mas essa outra é absolutamente abominável. Porque aí, quando você fala em
Aí é para ganhar dinheiro mesmo, que o pessoal está falando. Tudo agora é quântico. Se você entrar na internet, bota quântico, você vai ver tudo quanto é bobagem. Por último, talvez você ache alguma palestra de alguém sério falando sobre mecânica quântica. Eu estou dizendo isso porque eu dei uma palestra uma vez aqui na Unicamp e veio uma moça me perguntando sobre um tipo de uma entrevista antes da apresentação. Ela, conversando assim rapidamente comigo, ela falou assim, pois é, porque eu pesquisei na internet, quântico, e vi tudo. Aí lá no final tinha um anúncio da sua palestra ou alguma coisa que vai. Quer dizer, é isso daí que realmente cansa, né? Porque você fala assim, peraí, você quer explicar para as pessoas o que é isso daqui não faz o menor sentido. Você tentar tirar isso do seu do seu ambiente natural. E para que ela foi projetada, para que ela foi feita. Então, quando você chega e quer passar isso para um outro campo que não tem absolutamente nada a ver, porque o esotérico, por exemplo, você está querendo explicar alguma coisa que você acha. E realmente, para você fazer qualquer constatação que a mecânica quântica funciona para uma coisa ou outra, você precisaria ter aquilo que é o fundamental, que é o método científico, né? Observação, eu gosto de botar mais uma coisa, é a reprodutibilidade. Para não ter um evento fortuito. Depois, modelagem e previsão. E volta ao ciclo. Observação. Né? Quer dizer, se você não tem isso, como é que você vai querer explicar? Aí vem, outro vai explicar espírito. Bom, eu não sei o que é o espírito. Já foi medido? Quer dizer, então fica tudo no... Acho que a única coisa que você pode dizer, olha, tá vendo? É exatamente isso, essa proliferação de interpretações bota a mecânica quântica com um status assim que não é isso que ela é, né? Então, de fato, o que se faz de picaretagem e se fala de bobagem. Agora, tem físicos que são físicos respeitáveis e que acreditam nessas coisas e que fazem certas conexões que, infelizmente, eles alimentam. Talvez até eles tenham uma visão que acaba sendo deturpada também. Quer dizer, eu estou querendo até ser bem político, não estou querendo... Mas tão pouco é uma... Hein? Conclua. Não. Desculpa, sim. Não, estava falando do pessoal que realmente... Eu não estou querendo agora dizer, não, o camarada é picareta. Não é, porque tem gente que acredita em várias coisas e tem sua crença religiosa e, num determinado momento, ele quer trazer a religião para uma realidade e aí ele começa a tentar fazer essas conexões. Para mim, isso daí não tem o menor sentido. É só isso. Mas aí é uma questão pessoal minha. E eu espero que eu tenha explicado por que eu tenho essa posição ao longo de toda essa exposição. Porque, de fato, quis mostrar por que essa coisa surge e tem um motivo bem claro. Né? Tem um motivo bem claro que é explicar coisas que você observa. Acho que, de todas as teorias, ela é a que tem os resultados mais precisos, enfim. Só para deixar registrado, Amir, que a minha posição é exatamente igual à sua com relação a esse assunto. Eu queria deixar registrado. Não, é a minha... Obrigado, pelo adepto. A minha também... Oi? A minha também, porque a astronomia também tem sempre esse problema, né? Também Sim. A astronomia é muito claro que está sempre, assim, perguntando, o pessoal pergunta sobre horóscopo, sobre alienígenas, os voadores, isso está sempre sendo perguntado, e daí você precisa devolver a resposta sendo uma resposta científica, né? Então, assim, eu penso que respeito ali o que cada um crê,
né? Mas a crença e a ciência são duas coisas diferentes, né? Claro. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro, né? Então, Amir, o papo tá muito bom, tá uma delícia isso aqui, tá uma delícia, tipo, didático, técnico, um negócio assim, tipo, muito gostoso, mas infelizmente a gente tem que começar a caminhar para o encerramento, né? Assim, Bom, ficamos quanto tempo aqui? a gente está mais ou menos um pouco mais de 1h30 já, né? 1h30 já, acho. 1h30. Falei, não, você falou e falou bem, falou gostoso. A gente teve aqui né? E aí, então, para a gente encerrando, né? Então, essa é a nossa pergunta de praxe do canal. A gente gosta de perguntar sempre alguma referência de leitura, pode ser leitura técnica ou leitura de divulgação, digamos assim, né? Sobre o assunto. Né, se você quiser depois... Olha, tem vários, eu posso depois passar para vocês, porque agora eu não estou com nenhum texto assim que eu possa falar de... Eu estou falando da própria experiência. Não? Agora, é evidente que há vários livros de divulgação e de teoria. Depois eu passo uma referência para vocês, e sei lá. Então depois a gente deixa na descrição do vídeo. Né? Tá bom. O Amir passa depois, a gente põe lá na descrição. Eu prefiro fazer isso, porque agora eu não teria agora uma referência. Porque é aquela história, né, que, como eu disse, né, todas as interpretações que a gente tem, então você tem que ter muito cuidado quando fala disso, né, porque às vezes tem um cara muito bom que vai faz um livro de divulgação, e, no fundo, às vezes, vários termos técnicos são usados excessivamente, ou alguma interpretação, a pessoa, sem querer, ela toma um partido e leva a coisa para uma interpretação que não é a mais indicada para uma pessoa que comece a se introduzir no assunto. Enfim, depois eu... Beleza. E, Amir, aí eu vou te botar talvez numa pequena enrascada, que é uma coisa que a gente faz no canal também, que é meio de surpresa, a gente não avisa antes, é justamente para mostrar que os cientistas não são robôs de jaleco, né? Que tem outros gostos, existe uma vida, né? Então a gente queria te perguntar, se você puder falar rapidinho agora, sem pensar muito, meio de sopetão, um livro qualquer assunto, não precisa ser nada científico, nada relacionado ao tema, um filme e um disco, um álbum, uma coisa de música. Nossa! Sim, de sopetão. Nossa, eu tenho um monte de coisa. Bom, olha... Sem pensar muito, Amir. Vários. Não, vou falar o seguinte, então, para não me enrolar muito, eu vou falar do livro que eu estou lendo agora, que é um livro do Domenico Losurdo, Fuga da História, é o livro que eu estou lendo agora. Filme, rapaz, tem tanto filme. Mas agora eu vou fazer um negócio que eu não vou falar de um... Falar assim de filme. Rapaz, filme. Vou falar de um filme que é um filme que mexeu comigo. Essas coisas todas tem muito a ver com o momento, né? Como que aquilo ali te pegou naquele determinado momento. Então eu vou falar de um filme, que é um filme que eu assisti quando eu tinha, acho que uns 10 anos de idade, não sei. Foi muito interessante que eu assisti esse filme, eu achei tão legal o filme na época, que eu assisti umas 10 vezes aquele filme. Então, esse filme daí é um filme com um bando de artistas bons, etc., que é o Fugindo do Inferno. Tinha até o Steve McQueen, que esse é um filme que eles fogem num campo de concentração. É um filme bobo, tá? É um filme assim mas é um filme que me marcou muito ali naquele momento. Eu assisti inúmeras vezes o filme. E disco, claro que tem vários outros filmes, assim, filmes ótimos.
mais intelectualizados, claro. Mas, assim, é um filme que mexeu comigo ali no momento, e eu, evidentemente, garoto. O que mais agora? Disco, rapaz, também, isso aí. Sei lá, eu posso te dizer, eu sou um cara bem eclético em termos de gosto musical. Tá? Então, até, às vezes é bom me perguntar do que eu não gosto. Né? Por exemplo, o que eu não gosto, eu gosto de música brasileira, eu gosto de MPB, eu gosto de rock, eu gosto de jazz, e, enfim, mas eu poderia citar uma cantora de jazz, Nina Simone. Né? Eu gosto muito dela. Conjunto de rock, olha, também vários conjuntos. Bom, antes de falar disso, falar de música brasileira, Chico Buarque, para mim, é um cara fora de série. Gosto muito de Caetano, Gilberto Gil, mas eu acho que o Caetano Veloso ele tem uma coisa que que ele compartilha com outro cara que eu admiro também muito, que é o Noel Rosa, que é a facilidade de cantar o cotidiano. Então, esses caras, para mim, são realmente fora de série. Então, evidentemente, qualquer disco deles, assim, eu vou dizer para você que eu gosto muito. E um conjunto de rock. Eu sou adolescente dos anos 60. Então, como não poderia deixar de ser, eu gosto dos Beatles, gosto dos Stones, muito, e basicamente é isso. Agora, qual é a melhor música, qual é o melhor... não sei, aí é complicado. Eu sou um adolescente da década de 90 e também adoro os Beatles. Então. Pois é, eu particularmente gostei, foi o momento, né? Então. Legal, bacana. Então é isso, pessoal. Acho que agradecer demais ao Amir por tudo. Também agradeço a vocês pela paciência de ficar me ouvindo mais de uma vez. É isso, a gente ficaria muito mais, amigo. E não precisa de paciência para te ouvir, não, viu? Precisa de paciência. Obrigado. E muito obrigado pelo convite. Foi de fato um imenso prazer estar com vocês. A gente que agradece, amigo. Eu também quero parabenizar vocês três pela iniciativa, que realmente é um projeto muito bacana, trazer um pessoal para falar de assuntos diversos e de uma forma acessível, tentar ser acessível para o pessoal também mais o pessoal leigo no assunto. Enfim, eu agradeço de novo. Parabéns. Obrigado, Amir. Muito obrigado, Amir. De verdade, agradecer ao Carlos, a Sara, né? E vamos encerrando. Eu vou parar a gravação agora, tá bom? A gente pode conversar mais um pouco, sem problemas, tá bom? Alô. Então, um abraço. Obrigado, Amir.